A gente vai dar início aqui ao painel Mercado das Energias Renováveis, após a promulgação da Lei número 14.300/2022, Marco Legal de Energia Própria. Quem vai fazer a moderação desse painel será o conselheiro federal Daniel Sobrinho. Daniel Sobrinho é graduado em Engenharia Elétrica em 1983 pela Universidade Federal do Pará e com MBA em Gestão Empresarial, realizado na Fundação Getúlio Vargas em 2002. Daniel Sobrinho tem especialização em distribuição de energia elétrica pela Eletrobras, trabalhou 25 anos na CELPA, Centrais Elétricas do Pará, hoje Equatorial Energia, em diversas gerências. Trabalhou também na Endicom Engenharia, prestador de serviços às 12 concessionárias de energia do Brasil, e uma na Colômbia, nas funções de diretor de operações e diretor comercial. Hoje é proprietário da DSE Engenharia, empresa responsável por projetos e execução de serviços elétricos e de energia solar fotovoltaica. Em entidade de classe, foi diretor regional da Associação Brasileira de Manutenção, Abraman, e no CREA Pará exerceu 4 mandatos de conselheiro e diretor. Também foi presidente do Clube de Engenharia do Pará por 3 mandatos, diretor da FEBRAE por 2 mandatos e diretor financeiro da Mútua Pará por 1 mandato. Atualmente, além de conselheiro federal da Confea, representando o Estado do Pará, está no 4º mandato como diretor de energia do Sinduscom Pará e é coordenador da Absolar no Estado do Pará. Passar a palavra para o moderador. E meu amigo. Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês aqui, ver a sala lotada aqui. Pela qualidade dos palestrantes, acho que chamou todo mundo para cá, né? Eu vou chamar para compor aqui, antes de eu começar, primeiramente a Bárbara Rubim, que ela é CEO da Bright Estratégia, convida aí, e vice-presidente da Bessolar. Chamar também aqui o engenheiro eletricista Pedro Drummond Júnior, ele é sócio-diretor da RH Renováveis e também é coordenador da Bessolar do Estado de São Paulo. Então, vou também chamar aqui a Lívia Rage, né, que veio representando aqui a diretoria da ANEEL. E como nós estamos aqui no estado de Goiás, né, então temos um convidado especial aqui, que é o Francisco Maiello, que é coordenador da Bessolar aqui no estado de Goiás. Teve que dividir o espaço, ficar meio escondido aqui por causa da tela. A gente vai começar pela Bárbara, tá? A ideia é fazer 20 minutos para cada um, né? E vamos deixar as perguntas para o final, para não prejudicar. No final, acho que a gente vai ter bastante tempo, nós temos 1h30 de painel, estamos começando bem no horário, né? E como é o último, pode ser que a gente consiga estender um pouquinho mais o horário aí. Bem, a Bárbara, né? Ela é CEO da Bright Estratégias, empresa de consultoria voltada à estruturação jurídica e regulatória de negócios em energias renováveis, já tendo participado do desenvolvimento de mais de 1,8 bilhão em projetos de energia solar, eólica e biogás. Ela é advogada com MBA em Finanças e Estratégias Empresariais, e já desempenhou funções junto ao poder público, privado e terceiro setor. Atualmente, a Bárbara também é vice-presidente do Conselho de Administração da Bessolar, conselheira da Latin America and the Caribbean Council on Renewable Energy. O meu professor foi o Papai Joel de inglês naquela época, né? E presidente da comissão da geração distribuída da OAB Minas Gerais. E simplesmente, né, em 2021, ela foi eleita uma das pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Bárbara, a palavra está com você.
Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa, obrigada. Eu vou falar de pé, porque eu sou muito pequena, né? Então, se eu ficar sentada, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir nem me enxergar. Bem, queria agradecer ao convite para estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma outsider, né? Acho que eu sou uma das poucas não engenheiras que está palestrando aqui no evento, mas tenho um apreço enorme pela engenharia de maneira geral. Inclusive, gostaria muito de ter um CREA. Né? Estamos batalhando essa pauta ainda. E acho que esse tema aqui é um tema muito importante para a gente discutir, porque é exatamente para falar um pouco sobre o futuro do nosso setor com a vinda da Lei 14.300. E esse assunto ele se torna ainda mais relevante porque na semana passada a gente bateu o marco de 100 dias restantes para a virada de chave, né? Para a gente ter aí o fim do período em que a gente ainda consegue desenvolver projetos tendo o direito adquirido, tendo então as melhores regras para compensação dos créditos de energia. Então acho que essa discussão que a gente vai trazer aqui, ela ganha mais relevância ainda nesse contexto, porque nessa reta final, conhecer o marco legal, conhecer as possibilidades que ele traz, mas também as implicações que traz se a gente cometer alguns erros, se torna ainda mais relevante para o dia a dia de todos nós. Eu estou aqui hoje representando a AB Solar, a associação que representa o setor fotovoltaico brasileiro e faz essa representação no Brasil e no mundo. Para mim é uma honra ocupar a vice-presidência da geração distribuída da associação desde 2018. E essa associação, ela, entre outros assuntos, entre promoção de política pública, ajudar, por exemplo, na construção do marco legal da geração distribuída, também promove o diálogo entre diferentes agentes do setor, exatamente para a gente assegurar o desenvolvimento mais sustentável da solar fotovoltaica no Brasil. Quando a gente olha para a geração distribuída, a gente tem um marco muito importante, né, a publicação no dia 7 de janeiro desse ano do Marco Legal da Geração Própria, na forma da Lei 14.300. E esse marco ele é muito significativo para o nosso país, porque se a gente parar para pensar, gente, é quase uma loucura, né, e talvez menos para grande... Todo mundo que está aqui é engenheiro? Tem alguém que não é engenheiro? Então, gente, eu vou ter a oportunidade, né, de pregar, né, para fora da Kombi aqui do direito. Mas do ponto de vista do direito, se a gente parar para pensar na quantidade de brasileiros que tomaram uma decisão de gerar sua própria energia sem ter esse direito assegurado em lei, para quem é advogado é quase assustador, de fato, né? Porque apesar da gente ter uma resolução normativa que tem todo um processo para existir pelos trâmites da ANEEL, uma diretoria, todos os corpos técnicos da agência, a segurança jurídica de uma resolução é muito inferior à segurança jurídica de uma lei. Simplesmente porque os trâmites que a gente tem para mudar uma resolução normativa, por mais que eles estejam previstos na lei que regula as agências reguladoras, são muito mais simplificados, entre aspas, do que a gente pensar em uma lei que tem que passar pelo Congresso Nacional, né, que tem aí que envolve mais de 500 deputados e mais de 80 senadores. Então, a vinda do marco legal, ela já é vista com bons olhos, inclusive por investidores, e no nosso dia a dia, na consultoria, né, na minha empresa, a gente lida muito com investidores, ela já é vinda com bons olhos simplesmente porque ela traz mais segurança. A partir do momento que a gente tem uma lei, se entende que a gente tem segurança. Então, acho que esse é um ponto super importante. Quando a lei veio, ela contou com 2 vetos do presidente da República. Esses 2 vetos envolviam, um deles, eu costumo brincar, né, para quem me acompanha, que é a sapequice, que era a possibilidade de construção de diversas usinas de microgeração em superfícies de lago d'água. Inclusive, Lívia, adoraria saber o que a ANEEL tem achando da volta desse artigo para a lei. E o outro artigo é um tema que dizia respeito à possibilidade da gente ter fundo de investimento em participação, debênture incentivada e rede para usinas de mini geração distribuída. Todas essas siglas, que podem parecer um pouco avessas ao nosso dia a dia, representam no final a possibilidade da gente desenvolver projetos de mini geração distribuída ou com um CAPEX mais baixo, porque a gente recupera o PIS/COFINS,
ou pegando dinheiro mais barato, porque são mecanismos em que a gente consegue fazer captação de recurso de maneira incentivada. Então, o investidor não paga imposto de renda sobre o rendimento que ele tem quando ele empresta o dinheiro dele para esses mecanismos, como, por exemplo, uma debênture incentivada. O presidente vetou esses 2 trechos da lei no momento em que ela foi sancionada, e esses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional no meio desse ano. Então, a gente volta a ter uma lei, já foi publicada a derrubada do veto, exatamente da forma como o Congresso Nacional a concebeu ao longo do ano passado, e aí também como o Congresso a aprovou no final de 2021. Tá? Essa lei, gente, um ponto importante da gente dizer, porque eu costumo falar que ela não é um ponto de chegada. Né? Para quem acompanhou todo o processo de revisão da 482, que se iniciou lá em 2018, com uma consulta pública da ANEEL, pode parecer que a lei é o ponto de chegada do nosso setor. Mas, na verdade, ela é o ponto de partida. Porque agora a gente ainda tem um processo longo que precisa ser iniciado pela agência para a gente regular a lei. E é muito importante, inclusive um trabalho que a ABSolar tem desempenhado no nosso dia a dia, é o de garantir que essa regulação honre o que foi acordado. Porque o então PL 5829, que era um projeto de lei que originou a Lei 14.300, ele foi fruto de um acordo setorial, assinado por diversas entidades que representam o setor, assinado pela ABRAD, que é a associação que representa as distribuidoras, pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia, na figura do próprio ministro. Então, a gente precisa relembrar o que era o fruto e o que foram essas discussões desse acordo que foi feito, e garantir que essa intenção seja refletida no momento da regulação. E eu trago especialmente esse ponto, porque no último dia 6 de setembro, a gente teve publicizado uma nota técnica da ANEEL, que é a nota técnica 41, que ainda não é uma proposta formal da ANEEL para regular a Lei 14.300, mas é uma nota do corpo técnico da ANEEL para orientar a diretoria. E essa nota técnica, na visão do nosso setor, em que pese trazer diversos pontos positivos, ela também traz algumas propostas que acabavam deixando de lado acordos que foram feitos no momento em que, no ano passado, a gente decidiu, digamos assim, conseguir concluir essa discussão de valoração dos créditos de energia. A gente pode passar por esses pontos mais à frente. E aí, um outro motivo pelo qual essa lei é um ponto de partida para o nosso setor é porque ela estabeleceu uma regra de transição. Ela não estabeleceu uma regra definitiva. E eu nem estou falando que a transição é esse período que a gente vive hoje. Se a gente pudesse nomear os momentos em que a gente vive, e a gente vai ver uma linha do tempo daqui a pouco, a gente chamaria esse momento de agora, ou eu chamaria, muito mais desse período de vacância para a gente ter o direito adquirido, fazendo a valoração dos créditos de 1 para 1. Então, compensando todas as componentes tarifárias. Mas quando esse período se encerrar, ao final do dia 7 de janeiro do ano que vem, de 2023, a gente inicia um período de 6 ou de 8 anos, vai depender de quando o consumidor decidir gerar a energia dele a partir do ano que vem, que é um período transitório, porque a gente conhece as regras que vão ser aplicadas a esse consumidor nesse período, mas a gente não conhece as regras que vão ser aplicadas a este consumidor ao final desse período. E é importante que vocês entendam esse momento, porque... Vou antecipar um pouco depois da sua pergunta, viu, Pedro? Desculpa. Quem aqui é integrador? Então, trabalha vendendo o sistema de energia fotossolar fotovoltaica. Não, é que o pessoal está querendo dificultar. Eles estão levantando a mão 3 por vez. Entendeu? Isso significa que no ano que vem, vocês vão ter também que vender um sistema para o consumidor de vocês, se essa for a atividade, explicando para o consumidor essa complexidade desse momento. E essa regra que vai ser aplicada, então, a partir de 29 ou a partir de 31 e que a gente não conhece, vai ser definida por um processo que começou com a publicação da lei em janeiro desse ano, mas só vai ser concluído no meio do ano que vem. E é um processo que dentro do setor a gente tem chamado de encontro de contas. Então, o que é esse encontro de contas? São 2 etapas, né? Um processo que consiste em 2 etapas. A primeira, a definição pelo Conselho Nacional de Política Energética das diretrizes que a ANEEL vai usar para calcular os custos e benefícios da geração distribuída
dentro de um horizonte de sistema interligado nacional. Então, a gente não está falando de benefício social e a gente não está falando de benefício ambiental, por exemplo. A gente está falando de benefício elétrico. E, depois dessa definição de diretrizes pelo Ministério de Minas e Energia, a ANEEL vai fazer essa conta dos custos e benefícios. Para a gente se antecipar a esse processo, em janeiro desse ano, a AB Solar contratou uma consultoria, que é a Volt Robotics, que tem feito um trabalho bastante longo de analisar todos os custos e benefícios que a geração distribuída traz para o nosso sistema sobre as perspectivas determinadas pela Lei 14.300. A perspectiva de geração, de distribuição, de transmissão, de aumento ou redução das perdas elétricas e também do sinal locacional positivo ou negativo que essas usinas trazem para o nosso setor. E ao analisar essas questões, isso daqui é alguns das conclusões, digamos assim, a que a Volt Robotics chegou no estudo dela. O estudo é público, né? Vale dizer, a gente criou um site, chama Fazendo a Conta Certa, em que esse estudo está divulgado e vocês podem acessá-lo. E a gente chega aí num montante em que, quando a gente olha para todas essas variáveis que vocês estão vendo aqui na tela, a geração distribuída, ela traz um benefício líquido de 86,2 bilhões de reais para o nosso setor. E isso poderia representar, num horizonte de 10 anos, uma redução de 5,6% na tarifa de todos os consumidores. E você pode estar pensando, Bárbara, por que vocês fizeram o estudo pensando num horizonte de 10 anos? Né? Dado que um sistema fotovoltaico, por exemplo, tem uma vida útil aí de 25. A gente fez o estudo com um horizonte de 10 anos porque a gente usou como base para projetar o crescimento da geração distribuída, da micro e mini geração distribuída, o PDE, que é o Plano Decenal de Energia da empresa de pesquisa energética. E aí o PDE tem esse horizonte de 10 anos, a gente seguiu as projeções e o horizonte temporal trazido dentro do PDE também para isso. A AB Solar, né, já submeteu esse estudo para o próprio Ministério de Minas e Energia. A gente tem tido reuniões recorrentes com o Ministério para analisar o estudo. Acho que é um ponto super interessante que a gente... eu diria foi uma novidade para a gente, né? O novo ministro, o Saxida, de Minas e Energia, ele tem um viés muito técnico, ele veio do Ministério da Economia, ele era da equipe do Guedes. Então, ele, de fato, falou, eu quero que vocês abram a planilha. Eu quero que vocês abram a planilha com os meus técnicos e a gente vai discutir linha por linha da planilha do estudo que foi feito pela AB Solar, e é isso que a gente tem feito junto ao Ministério. Mas, para além desse processo todo de encontro de contas, que é extremamente importante para o nosso setor, porque, novamente, é o resultado dele que vai dizer qual vai ser a metodologia de valoração ou a valoração dos créditos de energia que a gente vai ter para esses consumidores que não tenham direito adquirido depois desses 6 anos de transição ou desses 8 anos de transição, a gente tem uma série de outras medidas e de resoluções normativas que juntas configuram aí o que a gente tem chamado de um pacote de medida estruturante para a geração distribuída dentro do Brasil. E aqui eu já quero fazer uma ressalva, gente, que quando eu falo mini geração distribuída, por favor entendam micro e mini geração distribuída, tá? Então, estou falando aqui do ambiente do sistema de compensação de energia elétrica mesmo. Que são, né, a 482, a Resolução 1000, a Resolução 956, que trouxe o módulo 3 do PRODIST atualizado. E a gente precisa agora ter ou uma nova resolução, ou, ao que tudo indica, até mesmo por essa nota técnica que foi publicizada da ANEEL, a inclusão dentro da Resolução 1000 dos artigos que regulem adequadamente a Lei 14.300. Quando a gente olha, então, para essa lei e a gente pensa, né, no horizonte das renováveis após a vinda da Lei 14.300, eu ouso dizer, e acho que aqui a gente tem também o Pedro, a gente tem o Daniel e o Francisco que vão falar mais sobre essa perspectiva, que até o momento pouca coisa mudou na vida de quem trabalha com geração distribuída. A gente tem uma expectativa muito grande de mudança, porque existe uma expectativa de que os aprimoramentos que foram trazidos pela lei sejam aplicados pelas distribuidoras, mas como a lei foi regulada, isso não tem acontecido, então, na prática, a gente continua desenvolvendo projetos à luz da 482, das possibilidades da 482, só que sabendo agora que a gente tem aí esses menos de 100 dias para conseguir garantir para o consumidor final a melhor condição possível para ele gerar a própria energia. E isso, obviamente, acaba sendo também um gatilho de venda, que a gente estava até comentando, precisa ser usado com muita
parcimônia, eu diria, porque a gente tem que lembrar que no dia 8 de janeiro de 2023, o setor vai continuar existindo. E o maior risco que eu vejo à existência do setor a partir do dia 8 de janeiro de 2023 não é a perda do direito adquirido, não é o consumidor não ter direito adquirido. É o desconhecimento do setor para explicar para o consumidor o que vai acontecer com ele. Com o que vai acontecer e quais regras vão ser aplicadas. Em todas as análises que a gente fez na consultoria sobre o impacto financeiro dessa regra de transição para o consumidor, esse impacto não passou de 6 meses de aumento de tempo de retorno, então de aumento de payback para um consumidor que faz uma instalação junto à carga. Para uma instalação remota, se esse consumidor fica na regra de transição mais severa, o impacto do payback, de fato, em alguns casos, passa de 1 ano, chega a 1 ano e meio. Mas esse é um impacto que qualquer variação de dólar gera muito pior no nosso setor. O que eu falo, o dólar a R$5 é muito pior no nosso setor do que a regra de transição que a gente vai ter. Então, nesse sentido, se a gente está preocupado com payback, a baixa do dólar é muito mais relevante para o setor do que essa regra de transição. Mas o medo do desconhecido por essa regra, esse sim pode evitar que o consumidor, pelo menos nos primeiros meses da mudança, faça essa decisão ou tome essa decisão. Mas vamos chegar lá, Ponto é, a gente ainda está nesse período para a gente gerar a própria energia tendo o direito adquirido. E se você protocola o seu pedido de orçamento de conexão até o dia 7 de janeiro de 23, esse consumidor que hoje tem o direito adquirido assegurado até 31 de dezembro de 45, só vai perder esse direito adquirido em 2 hipóteses. A terceira eu falo que eu não gosto de falar que é perder. Se ele encerrar a relação contratual dele com a distribuidora de energia, e a troca da titularidade não é uma hipótese de encerramento de relação contratual. E 2, se ele cometer alguma irregularidade no sistema de medição dele que seja atribuível ao acessante. Então, se ele fizer alguma sapequice. A terceira hipótese, gente... Aí lascou, Agora a gente não pode fazer sapequice, gente. Senão perde o direito adquirido. Agora a coisa ficou séria, viu? Agora, para os sapecas, a coisa ficou séria. O miau não pode, gente, por favor. Outro dia, lá no grupo do meu de alunos, alguém mandou, não, um cliente, eu estava analisando a conta dele e eu percebi que ele tinha um miau. Eu falei, pois é, já peguei também um desses. É difícil. E a terceira hipótese, eu não gosto de citá-la como uma perda do direito adquirido, porque eu acho que isso gera confusão, que é se o consumidor ampliar a usina que ele tem instalada. Então, não é que ele vai perder o direito adquirido que ele já tem, é que na parcela que ele ampliar, ele não vai ter direito adquirido se essa ampliação for feita depois do dia 7 de janeiro. O antigo vai continuar, a nova não. Mas, Bárbara, como é que a gente vai fazer a diferença? Eu jurava que a ANEEL ia usar, preciso dizer, a única regra matemática que eu me lembro da faculdade, que é a regra de 3. Mas a proposta que foi trazida que é uma proposta preliminar ainda, a gente não teve abertura da consulta pública para isso, é que essa ampliação tenha um novo medidor e aí, então, que a gente tenha 100% da injeção da parte ampliada na rede, podendo aplicar a essa injeção as regras que estiverem vigentes à época em que ela vier. Então, esse é um ponto relevante. Agora os engenheiros se interessaram, gente. Estou falando, tem 15 minutos aqui o meu juridiquês. Ninguém queria saber, o pessoal só acordou na hora que eu falei do novo medidor. É um absurdo mesmo, viu? É por isso que eu preciso de um CREA. E aí, mas então, essas são as condições para a gente manter o direito adquirido. Mas a lei trouxe outros aprimoramentos que, inclusive, gente, é muito importante a gente conhecer, porque são esses aprimoramentos que são responsáveis pelo impacto das mudanças na forma de compensação ser tão pequeno no tempo de retorno do investimento do cliente que fizer a instalação depois do direito adquirido. Que mudanças são essas? Uma é uma mudança no pagamento da TUS de geração. Então, todos os projetos que hoje pagam demanda contratada para a rede vão continuar pagando demanda, mas não vão mais pagar pelo uso da rede como carga. Passariam a pagar como geração.
Os projetos que não tiverem direito adquirido vão pagar essa TUS de geração já a partir do momento em que eles forem construídos. Os projetos que tenham direito adquirido vão pagar a TUS de geração a partir da revisão tarifária da distribuidora de energia. Então, a gente tem esses dois intervalos temporais diferentes a depender de um projeto ter ou não direito adquirido para a gente considerar aqui na nossa regra. Nesse ponto, gente, eu quero fazer um comentário que, apesar de não estar na minha apresentação, eu acho importante que a gente fique atento, porque eu acredito, sim, que muito em breve a gente vai ter a abertura da consulta pública para regular a 14.300 e é essencial que o setor inteiro participe, que a proposta trazida na nota técnica 41 da ANEEL é que, haja vista que o artigo 18 da lei fala que o consumidor precisa passar a remunerar a rede pela forma como ele a usa, se para consumir ou se para injetar, há uma proposta para a ANEEL de que todo consumidor, então, que gere a própria energia, mesmo que ele seja da baixa tensão, remunere o uso da rede. Então, a nota técnica traz duas metodologias distintas, uma para o consumidor que tem uma usina de até 30 kW, outra para o consumidor que tem uma usina superior a 30 kW. E, em termos mais leigos, seria uma proposta para o consumidor de baixa tensão pagar uma demanda contratada pela usina que ele instala. Então, acho que esse é um ponto extremamente impactante trazido pela nota técnica, que, vou ressaltar, é uma preliminar, não é a proposta da ANEEL ainda, não foi aberta a consulta pública, mas que acho que gera muita complexidade para o sistema, e acho que é mais uma dessas medidas que, dependendo do perfil do consumidor, ela é mais complexa de ser explicada do que impactante. Mas, ainda assim, no nosso entendimento, é um ponto que foge completamente ao que foi acordado pelas partes no momento em que esse acordo foi feito e, portanto, ela não deveria subsistir na proposta de regulação da Lei 14.300. Uma outra alteração trazida pela lei, que é bastante positiva, diz respeito à questão do biopitante. Então, quem trabalha com geração distribuída sabe que, mais ou menos em janeiro de 2020, a gente começou a ter uma posição da ANEEL de que o consumidor que é biopitante não poderia gerar a própria energia com usinas de mini geração. E aí, a Lei 14.300, ela busca solucionar esse ponto, trazendo aí, então, uma determinação de que o consumidor que tem um transformador de até 112,5 kVA, então, que ele é biopitante nesta hipótese, porque a resolução 1000 traz, se eu não me engano, lá no artigo 292 dela, diversas opções para o consumidor ser biopitante, a gente está falando só da hipótese do 112,5, ele poderia gerar a própria energia a partir de um sistema de mini geração em geração local. Na minha leitura e na minha interpretação, geração local, o termo geração local trazido pela lei diz respeito à necessidade da geração estar onde a carga está, da geração não poder ser remota. Mas ela não significa, por uma terminologia, porque não é essa terminologia que a lei aplica, que aquela unidade consumidora precisa estar numa modalidade de compensação de alto consumo local para ser biopitante. E esse tem sido também um entendimento que a ANEEL tem manifestado da necessidade dessa unidade estar em um alto consumo local para ser biopitante, por ofícios emitidos pela agência, inclusive para algumas distribuidoras de energia orientando sobre esse ponto. Então, é um outro tema também que, para a Besolar, é um tema sensível e que vai precisar ser afinado ou refinado no momento de regulação da lei. Custo de disponibilidade, a gente tem uma previsão muito importante da gente parar de cobrar em duplicidade o custo de disponibilidade como é feito hoje, né? Então, hoje, o consumidor que gera a própria energia, ele paga o custo de disponibilidade em crédito, entre aspas, porque desconta o crédito dele, e depois ele paga em reais, porque é cobrado na conta. Existe uma previsão de que isso pare também, de que isso não aconteça mais na Lei 14.300. Algumas distribuidoras já estão aplicando, tá, gente? São poucas, mas a gente tem notícia de algumas distribuidoras que já estão aplicando essa disposição, ainda que a ANEEL não tenha regulado a lei, o que é positivo. E, para a geração compartilhada, um ponto também bastante positivo na minha visão e que abre muitos mercados para quem trabalha no setor é a possibilidade da gente ter geração compartilhada, não mais somente por meio de cooperativa ou de consórcio, mas por meio de associação e por meio também dos condomínios. Isso significa que a gente poderia instalar uma usina remota e aproveitar, por exemplo, a própria figura jurídica do condomínio que já existe, colocar essa usina na titularidade do condomínio e distribuir os créditos para os condôminos.
Hoje isso não é possível, né? Se a gente for usar a estrutura do condomínio, a gente teria que fazer um EMUC. E a usina tem que estar na carga do condomínio, o que é uma dificuldade, haja vista e as limitações de muitos prédios que a gente tem. Então, acho que essa é uma possibilidade extremamente positiva, que abre um campo de mercado interessante para a gente trabalhar, ofertando também sistema fotovoltaico para condomínios que hoje, muitas vezes, se sentem isolados dessa possibilidade de gerar a própria energia. Eu fico triste, gente, preciso confessar para vocês, tá? Porque, para quem é advogado, né, a complexidade da cooperativa e do consórcio, ela era interessante para a gente, né? Porque o advogado gosta de lidar com problema, né, gente? Ninguém procura um advogado quando você tem a solução na mão. Mas, obviamente, né, brincadeiras à parte, para o setor é extremamente favorável, extremamente benéfica essa inserção. E ela traduz uma redução de custos para quem quer trabalhar com geração compartilhada, que ajuda a viabilizar muitos projetos. Uma outra disposição interessante que vocês precisam ficar atentos é a garantia de fiel cumprimento. A garantia de fiel cumprimento é o valor que vai ter que ser depositado no ato do pedido do orçamento de conexão por todo o projeto que tenha mais de 500 kW de potência. Essa garantia ela só não vai ser exigida se o projeto for em cooperativa ou em consórcio ou em EMUC, tá, gente? Se você tiver uma geração compartilhada em associação, você vai ter que pagar a garantia. A exceção é só para essas modalidades específicas dentro da geração compartilhada e para a modalidade de EMUC. E a garantia de fiel cumprimento, ela é importante que vocês fiquem atentos, porque ela é um ônus adicional que o seu cliente vai perceber no momento em que ele for construir a usina. Ele não perde esse dinheiro. O dinheiro, se ele desistir de fazer o projeto, ele recupera o dinheiro. Existe um prazo para ele fazer essa desistência que tem que ser observado. E se ele construir a usina, ao final também da vistoria, em até 30 dias, o dinheiro é devolvido para ele. Então, não é que ele vai perder esse dinheiro, mas significa que quando ele quiser fazer a usina, ele vai ter que dispor da quantia da garantia para conseguir protocolar. Então, é por isso que isso acaba onerando mais o consumidor. E até na nossa leitura, a proposta que foi trazida também na nota técnica é... Não entendi. 25? Não tenho 25 anos, Daniel, mas obrigada. Estou encerrando, gente. Estou caminhando para o fim. A proposta também que foi trazida nessa nota técnica, que a gente entendeu que causa um ônus adicional para o consumidor, é que essa garantia tenha que ser depositada em dinheiro. Sendo que, para projetos, por exemplo, de geração centralizada, a gente consegue fazer isso via mecanismos de seguro-fiança e outros mecanismos nesse sentido, que são menos onerosos para quem tem que desembolsar isso do que você desembolsar 2,5% ou 5% do valor do seu projeto, tá? Então, acho que é um ponto também importante. E aqui, o último slide da minha apresentação, só para a gente ter em mente, né, para deixar aqui, para dizer que a gente não mostrou o slide importante da gente tratar dessa linha do tempo que eu comentei com vocês, em que a gente tem realmente, para quem não tiver direito adquirido, lembra que eu comentei com vocês que essa transição vai ser de 6 ou 8 anos. Quem decidir gerar a própria energia no ano que vem, nos primeiros 6 meses do ano, tem uma transição de 8 anos. Por quê? Porque esse consumidor decidiu gerar a própria energia sem conhecer o resultado do encontro de contas. Ele não sabe qual é a regra definitiva que o sistema dele vai receber. Então, ele é premiado com 2 anos a mais de transição, dado que ele investiu mesmo com o desconhecimento. O consumidor que decidir gerar a própria energia só após os 6 primeiros meses do ano que vem, portanto, após a divulgação do encontro de contas, ele tem 6 anos de transição, porque ele vai tomar essa decisão já conhecendo a regra definitiva que vai ser aplicada para ele. De qualquer maneira, gente, durante o período, quando a gente estava negociando esse texto, a definição dos prazos de 6 e 8 anos, elas vieram para assegurar que esse consumidor consiga ter o payback dele em qualquer hipótese. Então, a gente sabe que hoje, quando a gente olha para uma média nacional, o payback do consumidor fica na casa de uns 5 anos, mais ou menos. O período de 6 a 8 veio para garantir que, olha, mesmo que, como resultado do encontro de contas, a gente tenha uma regra muito ruim, o que eu particularmente não acredito que vai acontecer, mas mesmo que tenha, esse consumidor vai ter o retorno do investimento que ele fez para gerar a própria energia assegurado pela regra do período de transição. Então, termino por aqui. Esses são alguns dos nossos associados e fica também o meu convite para vocês se juntarem a nós na AB Solar. Agradeço e eu fico à disposição para perguntas ao final. Obrigada.
Muito obrigado, Bárbara. Você sempre dando um show nas suas palestras aí. Bem, gente, a visão do painel, acho que eu não comentei no começo, é justamente a gente avaliar como ficaria o mercado, né, após a promulgação da lei. A gente já nós estamos quase esgotando, como ela falou, em janeiro, aquela regra de transição de manter a regra atual da compensação dos créditos, né? Então, acho que a ideia é passar essa visão de como vai ficar o mercado pós, né? Pós, quando iniciar a questão da taxação. Tá? Bem, agora nós vamos ouvir agora a representante da ANEEL, né? Ela está sendo representada aqui pela Lívia Rage. A Lívia é engenheira eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em engenharia elétrica também pela UFMG e doutora em engenharia elétrica pela Unicamp. Ela é especialista em regulação da ANEEL desde 2008 e atualmente ocupa o cargo de assessora da diretoria da agência. Olívia, a palavra é sua, tá? Você escolhe, se você quiser falar com o microfone do púlpito, fique à vontade. A palavra ótimo. É sua. Vocês estão... A gente pede só que disponibilize a apresentação da Lívia aqui. Perfeito, obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou levantar aqui igual a Bárbara. Eu estou com uma vestimenta que parece que eu não estou em Goiânia, né? A Bárbara tem a desculpa que veio de São Paulo. Eu vim de Brasília, que está um forno, mas meu problema é o ar-condicionado. Então, eu vou permanecer assim para não tremer de frio, tá, pessoal? Mas, boa tarde, pessoal. Eu sou a Lívia, eu sou assessora da diretoria da ANEEL. Sou assessora do diretor Sandoval, né? Seria ele a vir aqui hoje, mas por uma questão de agenda ele não pôde estar aqui. Mas eu fico muito feliz de poder representá-lo, até porque esse tema foi um tema que eu trabalhei muito com ele, porque eu venho da regulação da distribuição, né? Então, a parte da regulamentação da micro e mini geração, desde 2016 eu venho lidando com ela, tá? Bom, todo mundo conhece, né? A micro e mini geração, ela foi regulamentada em 2012, pela Resolução Normativa 482, nós tivemos uma revisão em 2015, criando novas modalidades, novas possibilidades de modelos de negócio, né? E a partir dali que a coisa de fato começou a crescer, né? Diante de um contexto também, né? De redução de custos dos equipamentos. Bom, depois dessa revisão de 2015, nós tivemos uma revisão bem pontual em 2017, né? Mas em 2018, de fato, que começamos uma revisão com um propósito bem específico, mas, obviamente, tratando de diversos temas, que é a revisão do sistema de compensação. Isso já tinha sido previsto, né, na revisão de 2015, e nós iniciamos essa revisão em 2018, mas não chegamos a concluir, né? A gente teve aí o marco legal, a gente tinha essa expectativa, de fato, de vir à lei, então a gente segurou um pouquinho o processo de revisão na ANEEL. Em que ponto estamos agora, né? Estamos aí finalizando essa revisão que iniciou em 2018, já abarcando, né, o que a lei trouxe aí para a gente, né, de marco aí. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para vocês como é que está esse processo de regulamentação do tema lá na ANEEL, né, um pouco dos desafios e oportunidades que a gente está enxergando lá para frente, tá? Bom, a regulamentação da lei na ANEEL, ela está dividida em 3 processos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas a gente tem o primeiro processo, que esse é o que trata do grosso, né? É o que trata do faturamento, do acesso da micro e mini geração, do sistema de compensação de energia. É o processo que a gente carrega lá de 2010, que é o processo da 482, tá? Então, é ele que está tratando dos principais temas aí da lei. E a gente já teve aí uma análise concluída, como a Bárbara falou, né, pela área técnica, tem uma nota técnica já emitida, ela está pública. E qual a etapa que a gente está agora, né? A gente vai abrir uma consulta pública, né? Já tem um diretor relator e a gente está em fase aí de abertura da consulta pública, e em breve a gente deve abrir essa consulta, tá? Então, vocês fiquem atentos, porque essa aí tem os principais pontos que a Bárbara pontuou aqui, né, que ela trouxe aqui. O outro processo é o que trata da sobrecontratação das distribuidoras, porque a lei traz um dispositivo falando o que acontece quando a distribuidora fica sobrecontratada devido à inserção da micro e mini geração, e a questão da venda de excedentes de energia, né, a comercialização dos excedentes de energia. Isso está sendo tratado em um outro processo. Esse é o processo que está mais avançado lá na ANEEL, porque já houve uma abertura de consulta pública, está em fase de fechamento e de conclusão, né, pela área técnica, e depois vai subir para a diretoria para ser deliberado. E o terceiro processo é o processo que trata da inclusão do subsídio da GD na CDE.
né, que é na nossa conta de desenvolvimento energético. Como é que aquilo vai vir ali para a conta dos consumidores? Tá? Isso também está previsto na lei, que esse subsídio vai ser abarcado na CDE. A gente precisa saber como estimar esse subsídio, como calcular e como é que a gente vai inserir na CDE. Tá? Então, esse terceiro processo também, ele deve abrir a consulta pública junto com o primeiro, tá? Porque ele também já está avançado, já tem um relator, mas a nota técnica ainda não foi fechada. Bom, um ponto também que a Bárbara trouxe, né, que de fato é o que a gente está fazendo lá, a gente teve a consolidação das regras de atendimento, né, de consumidor, de gerador. Hoje a Resolução 1000, ela abarca acesso, atendimento, direitos e deveres, tanto de geradores, de todos os usuários do sistema de distribuição, né, da própria distribuidora. Então, está tudo concentrado lá. A gente tinha normas específicas que tratavam de acesso de gerador, consumidor, e agora está tudo na Resolução 1000. E a ideia é levar todos os dispositivos da 482, né, que ainda permanecerem, bem como os dispositivos da Lei 14.300 e incorporar na Resolução 1000. Tá? Então, vai ser uma resolução única que vai tratar de todas as regras, e isso facilita bastante, né? O entendimento do todo. E, obviamente, o módulo 3 do PRODIST, né? Porque aqui a gente tem a Resolução 1000, hoje ela tem bastante detalhe, ela incorporou muita coisa ali do PRODIST, mas a gente permanece com o PRODIST, aqui especificamente para a GD, o módulo 3 do PRODIST, que trata de acesso, a parte mais técnica, enfim, requisitos de acesso, né? Essa parte mais técnica, ela permanece no PRODIST, no módulo 3, tá? Então, a ideia é que a gente passe a ter esses dois regulamentos agora, tratando da geração distribuída. Bom, na época ali da consolidação da Resolução 1000, né, que aconteceu, foi publicada lá no final de 2021, a gente já trouxe alguns aprimoramentos que afetam a geração distribuída, porque a Resolução 1000 ela trouxe um tratamento diferente do que a gente tinha antes, né? A gente tratava o acesso de gerador de uma forma diferente do acesso de consumidor. O que a gente faz hoje, né? A gente olha aquele usuário e vê o impacto que ele causa na rede. Em geral, depende do porte do usuário, independente dele ser um gerador, dele ser um consumidor. Então, as regras são similares a depender da complexidade do acesso. E não se ele é um gerador, se é um gerador distribuído, né? A micro e mini geração, ou se é um consumidor. Então, ela uniformizou as regras de gerador e de consumidor. E uma parte muito importante no rito de acesso, né? A gente reduziu as etapas, o número de etapas, o prazo entre as etapas, de modo a ter menos contato distribuidor e usuário, para facilitar, de fato, o acesso. Então, a vistoria, por exemplo, juntou com a instalação do medidor. Antes eram duas etapas separadas, a distribuidora tinha prazos distintos, né, para realizar essas duas etapas. Os estudos de acesso, né, antes eram feitos pelos usuários, no caso, pelos geradores maiores, né, no caso de gerador de maior porte. E agora é a distribuidora que é responsável por fazer esses estudos. Então, a gente fez uma série de simplificações que foram publicadas lá no final de 2021, que se aplicam também à micro e mini geração. Tá? Então, de fato, já está incorporado e já atende, em alguns pontos, já atende o que a lei traz. Atende, na verdade, até, enfim, prazos menores do que a lei coloca, né, em alguns pontos. E um outro ponto importante também, que a Resolução 1000 trouxe, é a compensação financeira por atraso nos prazos de atendimento do consumidor com geração distribuída, né? A gente já tinha essa compensação financeira, e aqui a gente não está falando do sistema de compensação, tá? Aqui é um valor que a distribuidora paga caso ela atrase alguma daquelas etapas do rito de acesso, né? A gente já tem isso para o consumidor, já tinha isso para o consumidor, mas não tinha ali, dentro daquele rol de etapas, né, que são passíveis de a distribuidora pagar em caso de atraso, né, os prazos da GD. E aí isso foi incluído, né, lá na Resolução 1000. Então, se vocês forem verificar, acho que está num anexo da Resolução 1000, se não me engano, você tem ali os prazos da GD e tem uma formulazinha que calcula o quanto que a distribuidora tem que pagar a depender do prazo de atraso, né, a depender do atraso no atendimento. Isso já está valendo e vale para a micro e mini geração. Bom, e aqui outros temas, né, que a gente está regulamentando, que estão ali incorporados.
naqueles 3 processos, principalmente no primeiro. Tá? Requisitos de acesso, né, requisitos técnicos de acesso à rede, a gente mudou. Na nossa proposta ali das áreas técnicas, né, a gente tem novos requisitos de proteção, principalmente funções de proteção, tá? Para o acesso à rede. Comercialização de excedentes de energia, né? Esse aqui está naquele segundo processo, como é que vai ser essa regra. A garantia de fiel cumprimento, que a Bárbara trouxe aqui. Obviamente que tudo isso vai ser levado para a discussão. Então, esse é o momento de a sociedade contribuir. Se tem algum ponto, né, que parece não estar adequado, né, a gente, obviamente, recebendo contribuições, a gente discute e verifica, né, formas de aprimorar. As informações na fatura. Eu acho que, assim, um dos grandes problemas que a gente vai ter agora, que a gente já tem hoje, mas vai ter a partir do ano que vem, vai ser a compreensão da fatura. A regra é complexa para a gente. Tenta pegar uma fatura e reproduzir. Né? Cada distribuidora tem um jeito de inserir aquele dado, então assim, é muito difícil e vai ficar muito mais complexo. Então, acho que a questão da comunicação vai ser ponto-chave. Como é que a gente vai transmitir essa informação via fatura, para que aquilo fique, de fato, entendível. Né? A questão da vedação da divisão de central geradora, né? Porque a lei ainda traz isso, traz da mesma forma que vinha na 482, e aí a gente tem uma proposta de regulamentação desse tema lá, embora não traga ainda na nossa proposta uma regra muito objetiva, né? Mas a gente tem ali algumas medidas para mitigar essa divisão. Regras de faturamento, o armazenamento de energia, né, associado à micro e mini geração. A gente tem na lei ali o conceito de fonte despachável, né, que inclui a fotovoltaica com armazenamento. E aí a gente traz ali também na regulamentação qual que seria o porte desse armazenamento para classificar aquela fonte como despachável, conforme mesmo a lei trouxe, né, mas também estabelecemos um porte máximo para participar do sistema de compensação. E a compensação de energia em diferentes distribuidoras, né, aquele caso que você tem uma GD numa permissionária, que é atendida por uma concessionária, e você pode compensar, então, a energia daquele consumidor em algum usuário da concessionária. É um caso bem específico que a lei traz, e a gente propõe ali uma regulamentação do tema. Então, assim, de um modo geral, esses principais temas aqui, mas tem diversos outros. A lei já traz bastante detalhe, mas a gente sente necessidade de regulamentar mesmo esses pontos mais detalhados, né, para deixar mais fechado. E aí um ponto importante que eu vejo que está tendo muito debate, né, sobre os requisitos técnicos, né, principalmente os requisitos de acesso. Né. O módulo 3 do PRODIST, ele se atém ao inversor, no caso da geração fotovoltaica, que é o elemento que se conecta à rede de distribuição. Então, a gente tem lá no PRODIST um monte de função de proteção que a gente exige ensaio, né, desse inversor, mas a ANEEL nunca adentrou nesse outro ponto aqui, relativo às placas solares. Então, assim, a gente não tem ali exigências em relação às placas solares. A gente brincava até assim, no começo lá da regulamentação, que para a ANEEL não importa se a placa está virada para cima, para baixo, né? O que importa, de fato, é se esse elemento ali está atendendo aos requisitos, porque, de fato, é o elemento que vai se conectar na rede. Mas a gente vê que está tendo muita discussão, muita preocupação, né, em relação à qualidade das placas, e pode ser que a ANEEL seja envolvida, enfim, a ANEEL está aberta a esse tipo de discussão, né, se a gente deve ser envolvido nessa discussão, se as nossas normas, né, devem prever alguma questão relativa às placas. Mas, por hora, o que a gente regulamenta, de fato, é o elemento que se conecta à rede. Bom, aqui é só uma imagem assim, geral do que a gente tem hoje, né, de micro e mini geração. É um crescimento realmente muito expressivo, né, que começou ali por volta de 2016. Ali está errado, não é maio de 2022, essa figura a gente montou, acho que foi essa semana mesmo. A gente está com 13,6 gigawatts de capacidade instalada de micro e mini geração, 1,3 milhões de empreendimentos, né? 98% dessa capacidade instalada é da fonte solar. E um dado que eu acho bem interessante, né? A cada 2 meses entram 1 gigawatt de capacidade
de micro e mini geração distribuída. Tá? Então, é meio giga por mês que a gente está computando atualmente. É um dado realmente bem impressionante. Bom, e aqui é como é que fica dividida, né, essa capacidade instalada em relação às fontes, em relação à modalidade, né? A fonte solar, de fato, é a mais expressiva. E a gente tem visto assim, né, a geração na própria UC, ela sempre foi dominante, mas a gente vê um crescimento bem expressivo do alto consumo remoto, né? Ele tem crescido bastante também. Hoje já representa em torno de 20%. E a tendência é que isso cresça, né? Esses modelos remotos, eles têm crescido bastante, têm ficado bem atrativos. Mas a geração na própria carga, né, que é o telhadinho, né, com a geração solar, principalmente, comercial, residencial, eles ainda representam a maior parcela da capacidade instalada aqui no nosso país. Aqui a gente traz essa imagem, na verdade, da expectativa de crescimento, com base no PDE 2031, né, da micro e mini geração. Aqui eles já consideraram a publicação da lei, a EPE, né, a Empresa de Pesquisa Energética. Eles já consideraram um cenário, 2 cenários aí, na verdade, cenários extremos, né, a depender daquela regra que vier depois do período de transição, 2029, né, ou 2031, a depender da data de entrada aí do empreendimento. Então, assim, na visão mais pessimista da EPE, a gente teria algo em torno de 27 GB de capacidade instalada em 2031. Né? E na visão mais otimista, que seria uma regra mais benéfica, teria algo em torno de 47 gigawatts de capacidade instalada em 2031. Então, assim, a previsão de crescimento ela é bem interessante, independente dos cenários, e eu acho que a EPE não vai acertar. Eu acho que a única certeza é que realmente não acerta, a gente sempre subestima o crescimento. Mesmo que fique essa regra aqui da linha verde, a regra menos benéfica, né, vamos supor, eu acho que a coisa ficaria ainda bem maior. A gente costuma errar nas nossas estimativas, ANEEL, EPE. Bom, pessoal, aqui é só realmente uma visão um pouquinho dos desafios e das oportunidades que a gente enxerga, né, para esse mercado. Só uma visãozinha de passado e futuro, né? A gente está num processo de transição, de fato, a gente já está enxergando essa transição aqui no nosso país, o crescimento da micro e mini geração distribuída é um exemplo disso, né? A gente tem elementos ativos aí sendo conectados nas redes de distribuição. A gente sai de um contexto, né, em que a flexibilidade da rede, aquela variação, né, carga, potência ativa, potência reativa, que antes era fornecida por um sistema centralizado, pela transmissão e geração, a gente passa a ter a distribuição fornecendo essa flexibilidade, né, para o sistema. Então, assim, é um cenário muito mais complexo. É complexo de operar, é complexo de planejar, né, diante das incertezas que a gente tem, mas é um cenário também de muitas oportunidades, se a gente souber aproveitar, né, souber tratar esse mundo complexo. E aí eu trago aqui alguns desafios que a gente já tem enfrentado hoje e que a tendência é que esse desafio, de fato, continue, né? Obviamente que a gente pode extrair aí muita coisa desses desafios, mas o que é que a gente tem visto hoje, né? Questões de acesso, né? A gente vê que tem uma concentração de micro e mini geração aqui no nosso país, em algumas regiões, essencialmente em Minas Gerais. A gente sabe que o norte de Minas, né, é uma grande questão. Tem alguns estados que têm maior concentração e é onde a gente observa os maiores problemas de acesso, né, conflitos mesmo, entre acessantes e a distribuidora. A questão da operação e do planejamento do sistema de distribuição torna-se muito mais complexa. Na verdade, né, a distribuidora estava acostumada com uma rede que tinha só consumidores pendurados nela, então ela estava acostumada em lidar com a subtensão, né, tensão baixa, e agora ela tem que lidar sobre a tensão e subtensão ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é uma operação muito mais dinâmica e não estática, né, do sistema de distribuição. A gente tem uma diversidade muito grande de configuração de rede entre as distribuidoras, então não tem uma solução única, né? Não tem uma regra única, por isso que a gente não pode, lá na ANEEL, adentrar em muitos detalhes,
né, por conta dessa diversidade. Na nossa regulamentação, a gente não pode detalhar, trazer regras muito específicas, né, porque a gente sabe, conhece essa diversidade. A questão da qualidade de energia, né, que eu tinha comentado, a sobretensão começa a ser observada por conta dessa concentração, né, de geração na distribuição. E esses desafios, eles não se restringem à distribuição, né? A gente tem observado um contato muito intenso entre o ONS e a área de distribuição da ANEEL, um contato que a gente nem tinha antes. O ONS tem duas preocupações principais, né? O primeiro deles, ele quer enxergar aonde está a geração distribuída, né? Onde ela está conectada, em qual subestação lá da transmissão, da distribuidora, que ela está pendurada. Ele precisa conhecer o perfil de geração, porque hoje o que ele conhece? Ele conhece a carga líquida, né? Ele observa uma carga líquida já debitada daquela geração. Ele não conhece a geração bruta, não conhece a carga bruta que ele precisa atender caso aquela geração saia. Então, ele tem que lidar com estimativas, né? E hoje a gente não tem medição, pelo menos não nos sistemas de baixa tensão, uma medição que dá essa informação com a granularidade que ele precisa, né? Então, assim, a visibilidade da micro e mini geração para o operador do sistema, para o operador do SIM, hoje é um grande desafio, né? Tem que lidar com estimativas, com os dados que eles conseguem lá da ANEEL. E uma outra questão que eles vieram comentar com a gente é relativa ao sistema de proteção, né, da micro e mini geração. Acho que isso já deve ter chegado para vocês de alguma forma. Eu estou com um pouquinho de dor de garganta, eu estou tossindo toda hora. Vocês me perdoem. Então, qual que é essa questão aí dos requisitos, né? Quando a gente tem um evento lá na rede de transmissão e aquilo chacoalha de alguma forma a frequência, né, da rede, a frequência é uma grandeza sistêmica, né? O que acontece é que, às vezes, o sistema de proteção da micro e mini geração ele é muito sensível a qualquer variação de frequência. Então, a geração distribuída ela sai. E há uma saída em cascata desses geradores da rede. E aí, um evento que eu tinha lá, que o ONS conseguiria controlar, né, com o ERAC, acaba se tornando mais descontrolável, porque tem uma saída em cascata de geração que ele não esperava. Então, surge uma carga a mais ali, ele tem que atuar de forma mais intensiva no ERAC. Então, assim, o que o ONS pede é uma parametrização desse sistema de proteção que observe requisitos sistêmicos, né? O gerador ele tem que segurar um pouquinho mais, aguentar um pouquinho mais ali, para não sair, né, até que o ONS resolva ali aquele evento. Na rede de transmissão, não foi um evento na rede de distribuição, né? Então, esse é um desafio que tem sido trazido lá para a ANEEL, né? E a gente tem, obviamente, tem uma questão distribuidor e ONS, porque a distribuidora ela quer que o gerador saia imediatamente, né? Porque é para proteger a rede dela, é proteção de pessoas, de equipamentos, e o ONS quer que ele segure um pouquinho mais. Então, tem um pequeno conflito ali de interesse distribuidora-ONS, e a gente precisa endereçar e ver qual que é o melhor caminho. Esse aqui vai ser meu último slide, porque os outros slides, eu acho que, de certa forma, estão abarcados aqui, e aí a gente abre mais para os outros colegas e para dar espaço para as perguntas, né? A gente apresentou aqui alguns desafios, tanto do ponto de vista do sistema de distribuição, quanto do ponto de vista do sistema interligado. Mas agora a gente traz alguns elementos aqui que são essenciais para transformar esses desafios em oportunidades, porque, de fato, a gente consegue fazer isso, né? É engenharia. Muito do que eu falei ali, a gente consegue com soluções que já tem hoje em dia, né? Basta, de fato, a distribuidora saber aprender como operar, como planejar a rede, mas alguns elementos são essenciais para que ela consiga, né? Tarifa, né? Eu preciso dar um sinal tarifário, um sinal horário, um sinal locacional, para que o gerador opere no local e no momento em que a rede mais precisa, né? Isso é um ponto essencial para a gente poder extrair maior benefício que aquele gerador pode proporcionar para o sistema como um todo, né? Então, isso não só para o gerador, para o consumidor, né? A gente precisa aí ter tarifas que aloquem adequadamente o custo e que deem um sinal adequado para o usuário do sistema. Medidor inteligente. Esse é um ponto crucial que a gente entende assim,
urgente, né, de a gente discutir e ver a melhor forma. Medidor é custo, né, custo que vem na tarifa, mas ele é um elemento essencial para a gente ir para esse futuro que a gente quer. A gente precisa ter dados, precisa conhecer aquele usuário, e para aplicar uma tarifa moderna, eu preciso de um medidor que consiga, de fato, abarcar esse modelo tarifário. Inversor inteligente. Não digo só o inteligente que se comunica, mas, de repente, você vai ter que exigir daquele gerador, né, que ele tenha aí, faça uma compensação de reativo, controle a tensão naquele ponto, né? Tem algumas funções ali do inversor que a gente talvez vai ter que começar a extrair e exigir para aumentar a capacidade do sistema de distribuição de abarcar aqueles geradores, né, sem penalizar a qualidade ali da energia. Serviços ancilares, a lei também traz esse ponto, né? Esse ponto é bem incipiente no âmbito da distribuição, mas a gente tem que avaliar aí quais tipos de serviços a gente pode exigir desse gerador e como remunerar por esses serviços, de fato, para contribuir para a operação do sistema. E alimentação ou modulação da injeção, né? Porque a gente vai chegar num contexto em que a gente vai receber tanto gerador que a gente vai ter que expandir o sistema de distribuição para receber excesso de geração. A gente tem que entender se isso é tecnicamente, economicamente, se isso faz sentido, né? Ou se a gente vai ter que começar a trabalhar com essas modulações ou limitações de injeção para poder evitar custos, né, de expansão do sistema. Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Só para não delongar demais, porque os outros slides tratam exatamente desses pontos que eu falei, tá bom? Muito obrigada e eu aguardo aí o momento das perguntas. Obrigado, Lívia, parabéns. Parabéns pela palestra. Né? E aí? E, pessoal, eu queria só passar para vocês como foi que o Sistema Confea-CREA atuou nessa questão, né, da lei. Né? Em 2020, foi aprovada uma nota técnica, né, do Confea, foi aprovada no plenário do Confea, de apoio, na época, à manutenção máxima possível da regra que estava na resolução, no projeto 5829. Né? E ter uma manifestação do Colégio de Presidentes, eles foram unânimes, aí no caso já de aprovar que fosse a votação da lei 14.300. Né? Essa lei, para quem acompanhou mais de perto, ela passou quase, não sei se a Bárbara pode precisar para mim, mas quase um ano, não foi, Bárbara? Para ser votada, né? Ela era pautada, saía de pauta, etc, etc. Quase 2 anos, não é isso? 2 anos. E o Confea se posicionou em relação a isso, e essa demanda do Colégio de Presidentes foi aprovada por unanimidade no plenário do Confea. Então, o Confea realmente se posicionou, né? A nossa assessoria parlamentar, o Guilherme estava aqui, acho que já saiu, foi atuante no Congresso, inclusive no dia da votação do PL, né? ainda era o projeto de lei ainda, né? Eu estava com ele no Congresso, inclusive, nesse dia. Tá? Então, agora, nós montamos esse painel, a gente já ouviu o ANEEL, ouviu uma associação. Então, a ideia agora é ouvir o empresário que atua no setor, né? Como é que o empresário enxerga o mercado após a lei, né? Então, a gente queria um empresário, acabou vindo um multi-empresário. O cara tem umas 5 empresas, né, Pedrinho? Estou falando que a gente queria ouvir a visão do empresário. Eu trouxe um cara logo que tem umas 4, 5 empresas aí. Opa. Vai falar depois. Cada uma fatura R$ 1.500 por ano, mas tudo bem. Então, gente, o Pedro Drummond vai falar agora a visão da empresa. O Pedro Drummond Júnior, ele é sócio-diretor da RH Renováveis e da loja do Integrador. Engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia, mais um mineiro aqui. Mineiro goiano. Mestre e doutorando em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp. Ele é pesquisador afiliado da Universidade de Michigan, gerente de projetos certificados PMP pelo PMI,
e tem 17 anos de experiência no setor elétrico e energia renovável, sendo os últimos 7 anos no mercado de energia solar fotovoltaica. Pedro, a palavra é sua. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram que eu fui o único que não trouxe slide, porque vou usar outros argumentos aqui que não a imagem, tá? Na verdade, eu não preparei mesmo, foi mal. Mas vou falar. Mas depois dessas duas aqui fazendo essa apresentação, eu acho que a parte mais técnica, ou pontos de vista, ou detalhes, né, como a gente fala na engenharia, entrar muito no beat do assunto, eu acho que isso fica para um outro fórum, ou para a gente tirar dúvidas mais específicas, né? Primeiro, obrigado, Daniel, parabenizar pelo evento aqui também, muito legal. Se eu acabei não me tocando que era um evento tão bom, senão eu teria vindo antes. Cheguei hoje, vou embora amanhã. Mas eu vim tentar trazer, pessoal, a imagem que eu estou vendo de como o mercado está reagindo ao nosso marco legal, a Lei 14.300, e o que está por vir, né? Antes disso, a Bárbara perguntou um pouquinho, mas eu queria, para ter certeza de com quem que eu estou falando, quantos aqui são integradores? Tem aqui 10, 20 mais ou menos. O restante, quem trabalha no CREA? Tem muita gente que trabalha em algum CREA? Tá. E o restante é o que? Trabalha em distribuidora, conselheiros. Eita, tem conselheiro. Projetista, tá. Mas trabalha com solar fotovoltaica, né? Tá. Engenheiro e consultor. E não tem ninguém que não é engenheiro aqui, que a Bárbara perguntou? Só o câmera. Legal. Eu sou engenheiro também, mas o pessoal brinca que eu larguei a engenharia porque o meu mestrado e o meu doutorado são em uma área que é interdisciplinar com a economia, então eu trabalho um pouco mais com modelos de negócio, com planejamento energético em si, né? Não dá para comparar com a Lívia, que fez doutorado com o Valmir, que é uma referência do setor elétrico. E hoje eu trabalho muito numa empresa de RH. Então eu acho que eu tenho muita coisa para trazer. Como nós do mercado, independente de projetista, integrador, ou conselheiro, ou que trabalha em distribuidora, como que nós vamos interpretar isso aqui que as duas falaram? E vou falar meu ponto de vista. Primeira coisa, a primeira interpretação é que, pessoal, a energia solar, geração distribuída, veículos elétricos, inversores híbridos, casas inteligentes, isso veio para ficar. O lobby, o pessoal muito brinca, tem lobby disso, tem lobby daquilo, é tudo menor do que a força do povo. Em qualquer lugar que você for, de qualquer lugar do mundo, todo mundo apoia essas causas. Então, relaxar e não preocupar, tá? Não passar esse pavor e esse terrorismo que alguns integradores vêm passando para os seus clientes, porque isso que vai prejudicar o mercado. E eu tenho visto muito isso. O que a gente está percebendo aqui é que a geração distribuída, ela passou por um primeiro período aí de 10 anos, né? 2012 até agora, sendo que de 2016 para frente que ela começou a crescer de verdade. Eu lembro lá, eu comecei em 2015, né, em uma distribuidora de vender equipamento solar fotovoltaico. O primeiro container que eu importei custava 55 centavos de dólar por watt. Em 2019, antes da pandemia, eu cheguei a comprar por 17. O preço da mão de obra lá em 2014, 15, para você instalar um módulo, era R$400 por módulo. Hoje, se você fizer uma usina grande, você paga 80. Hoje tem máquina de limpeza, hoje tem máquina para fazer perfuração, hoje tem um monte de empresa que presta um monte de tipo de serviço, então o preço está caindo. Então, quando vocês estiverem pensando em algum impacto negativo que o marco da GD possa ter, pensa o seguinte: se em 2019 eu fizesse a seguinte pergunta, imagina um cenário que daqui a 2 anos o custo médio do equipamento solar fotovoltaico vai ter aumentado em 40%. O que vocês acham que vai acontecer com o mercado? Se eu fizesse essa pergunta no início de 2020, antes da pandemia, daqui a 2 anos, o custo da energia solar médio vai ter aumentado 40%. O que todo mundo responderia? Ferrou. Isso aconteceu. E o que aconteceu com o mercado? Nada. Continuou crescendo. Agora os preços estão caindo de novo, né? A gente teve uma etapa de aumento no preço, falta de material, pós-pandemia, agora já está baixando de novo. A gente deve voltar para aqueles níveis lá de 17, 18 centavos no início de 2020, talvez por ano que vem. E o que eu quero dizer com isso? Alguns pontos que o pessoal levanta como pontos negativos da Lei 14.300,
algum tipo, a cobrança do fio B, que vai ser gradativa. Pessoal, isso vai ser diluído, no mínimo, entre aumento de energia, há uma tendência de aumento nas faturas de energia, acho que isso aí é unânime, todo mundo acredita, e há uma tendência de redução do preço da tecnologia. Toda tecnologia, com o avanço, tem queda de preço. E isso vai ser diluído. Então, a mensagem que eu queria trazer aqui é o seguinte, muitos profissionais do mercado estão levando uma mensagem para o cliente final e para colegas de pavor, de que compre agora, a mensagem clara. Eu tenho uma agência de marketing também, né, que trabalha só com solar, chama Solar Marketing. Dá para ver que trabalha com solar. E os meus clientes pedem, são maioria integradores, eu tenho alguns fabricantes também, mas eles pedem assim, vamos fazer uma campanha para aterrorizar o cliente final. Você tem que comprar o seu sistema de energia solar até dezembro, porque se passar de janeiro, ferrou, vai taxar o sol. Existe um grupo de pessoas que estão lutando contra a energia renovável do mundo, uma teoria da conspiração. E eu pergunto para eles, e quando passar janeiro? Quando chegar em fevereiro, o que você vai mentir para o seu cliente? Qual vai ser a próxima mentira que você vai contar para ele? Você quer ter uma empresa sustentável, que vai durar muitos anos, ou você quer ganhar um tanto de dinheiro agora, comprar uma Hilux? Porque eu nunca vi, integrador tem tara por Hilux, é impressionante, eu escuto direto. Comprei minha Hilux. Então, assim, você quer trabalhar nesse mercado, você quer estar trabalhando nesse mercado daqui a 20 anos, ou você quer ganhar um pouquinho de dinheiro agora e depois não ter mais cliente? Então, pessoal, é informar com as referências certas, sabe? Eu brinco com a Bárbara. Quando eu era gerente de engenharia lá no início, eu sabia tudo da 687, eu sabia como é que era a compensação, eu montava as planilhas. Depois que a Bárbara começou a postar os vídeos, eu parei, porque eu falei, eu vou ver o da Bárbara. Para que eu vou ficar? Porque ela traz o negócio muito detalhado. Então, assim, busquem fontes confiáveis, sabe? Busquem a AB Solar, busquem a Bárbara. Tem outras pessoas que falam disso também. Não caiam nesse senso comum de pavor. E se vocês quiserem contribuir para a causa, quiserem contribuir para a nossa regulação, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a coisa certa. Não é ficar entre os fóruns, entre os corredores, falando mal da ANEEL, ou falando mal da AB Solar, ou dizendo que tem lobby, que o mercado vai quebrar. Não, é você ir lá e participar da consulta pública. Dar essa contribuição. Ler as leis, assistir os vídeos. O que eu vejo a esmagadora maioria dos profissionais que trabalham com energia solar fotovoltaica só reclama, não lê as coisas direito, não participa dos fóruns onde eles teriam voz. A AB Solar é aberta, tudo associado, faz reunião lá comigo, com a Bárbara, com o pessoal, com os coordenadores, para poder dar opinião. Eu quero dar minha opinião aqui sobre a consulta pública da ANEEL. Por favor, pode falar. O presidente vai falar para vocês, pode falar. Então está aberto, mas o que eu vejo é que o mercado quer procurar saídas mais fáceis, quer reclamar, criar esse terrorismo total, e isso prejudica. A gente estava conversando no almoço sobre o que a gente acha que vai acontecer depois da 14300. Eu falei, para mim, nada. Do ponto de vista de mercado, de crescimento, nada. Primeiro, por quê? Porque quem vende energia solar sabe que a motivação de um cliente em instalar energia solar não é só a motivação econômica do payback. Tem gente que está se lixando para isso. O problema é que os vendedores e as empresas não aprenderam a perguntar isso para o cliente, a vender o valor que ele quer. E quer empurrar um valor que é o mais fácil, que é a economia, que é o mais óbvio. Você vai colocar tanto dinheiro, se você comparar isso com qualquer investimento no mercado, não dá o mesmo retorno, então a energia solar é um bom investimento. Mas existem pesquisas que mostram que grande parte dos consumidores não estão preocupados só com isso. Eles estão preocupados com outras coisas. E aí você tem que vender isso. Ou seja, um payback de 4, ou 4,5, ou 4,8 anos, pode não mudar nada. Então, eu estava falando com a Bárbara que eu acredito que não vai mudar nada. E ela deu um argumento muito bom. Pode mudar sim, pode ter reduzir, né, a aceleração desse mercado por culpa dos próprios profissionais do mercado, que estão aterrorizando os clientes finais de um cenário apocalíptico, e aí os clientes finais vão ficar com medo. Porque é lógico, eu estou botando terror em você que você tem que comprar agora, senão vai taxar o sol. Em fevereiro você vai falar, não vou comprar mais. Então a gente acredita que existe isso. Até a função nossa dos coordenadores da AB Solar é justamente estar mais próximo da ponta, né, para colher essas demandas do mercado, para atender algumas demandas que as pessoas, em outras posições, como a Bárbara, o Rodrigo, o Ronaldo, não conseguem, né, para a gente poder levar isso, levar essa informação e escutar também vocês. Né? Então, usem os canais para que a gente não tenha todo esse terrorismo. E aí, eu acho que eu vou
quase encerrar por aqui, para o Francisco falar um pouco, e para ter tempo de perguntas. Tenho em mente o seguinte, a lei é uma conquista nossa, é uma conquista de todo o setor, é uma conquista da sociedade. A fonte solar fotovoltaica, ela possibilitou uma coisa que outros mercados não possibilitam, que é aquele pequeno empreendedor, numa cidade pequena do interior do Brasil, criar uma empresa, empregar 10, 15 pessoas, em um tipo de mercado que paga um salário médio mais alto do que outras fontes, que gera uma arrecadação de impostos muito alta, que traz benefício para a sociedade inteira. Por isso que a gente fala, a fonte solar fotovoltaica é democrática nisso. Sabe, eu estou cansado de ir em eventos com um monte de integradores, e você pega a pessoa que é de uma cidadezinha de 30 mil habitantes e ele emprega 20 funcionários. E isso é espalhado. Isso é legal do integrador. O integrador ele acaba sendo regionalizado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na hora que tiver o encontro de contas, independente de alguma justificativa que venha técnica, é complexo para a ANEEL, é complexo para distribuidoras, é complexo para o ONS. Você montar dinâmica de sistemas elétricos, qualidade de energia, isso é complexo. Eles vão dar um jeito. No final, o solar paga a conta, porque o solar traz muito mais benefícios do que prejuízos. Isso é provado no mundo inteiro. Então, fiquem tranquilos, levem essa mensagem. Primeiro, tem que absorver essa mensagem, acreditar nela, senão a gente não consegue passar ela para frente, de que está tranquilo, que o solar vai continuar crescendo, que tem pessoas dedicadas a trabalhar nisso nos bastidores e que todos vocês têm abertura para contribuir, mas contribuam no local certo, que são nas consultas públicas, participando da associação, conversando com pessoas que fogem de teoria da conspiração, sabendo que a gente tem um poder muito grande na mão e que o solar, provavelmente quem trabalha no solar aqui, eu sempre falo, a gente vai aposentar trabalhando com energia solar fotovoltaica ou com coisas relacionadas, como sistemas híbridos, veículos elétricos conectados, casa inteligente, outros tipos de tecnologia de solar fotovoltaica que vão acontecer também. Então, eu queria só passar essa mensagem do mercado, que eu estou um pouco preocupado com o que eu vejo, mas na minha cabeça eu estou muito tranquilo, que eu sei que daqui a 10 anos a gente vai ter um evento desse falando a mesma coisa, vai ter mais gente trabalhando e o solar só vai crescendo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Você foi preciso nas suas colocações ali. Imagina se tivesse o slide, né? Aí... Pessoal, eu só recebi até agora uma pergunta aqui já, tá? Vocês vão poder fazer depois também pergunta no microfone, tá? Vão poder, tá? Mas se quiser fazer por escrito, também a gente vai falar aqui, né? É importante colocar, também, voltando a falar da visão do sistema Confiacrea, a maior parte daqui são profissionais, conselheiros estaduais, etc. É a questão da fiscalização, né? Eu estou vendo ali o meu amigo Fábio Bianchetti ali, que é coordenador da Câmara de Elétrica lá do Paraná, né? E faz parte da Câmara Nacional. A gente participa com o Conselho Federal também das reuniões, quando a gente consegue. Estou vendo aqui também o Piauí aqui também, meu amigo. Então, é importante que a fiscalização, né? Eles desenvolveram já um manualzinho para orientar como fiscalizar esse tipo de serviço, né? São serviços curtos, mas são serviços importantes. Então, acho que é importante essa questão da fiscalização também, né? Então, agora, a gente não podia deixar também de prestigiar aqui o estado de Goiás, né? Então, nós estamos aqui com o Francisco Mainello, que é engenheiro eletricista, fundador e conselheiro da B Solar, atua no setor de renováveis há mais de 25 anos, com experiência no desenvolvimento de projetos de fonte solar, biogás e armazenamento. Hoje, ele é coordenador da B Solar aqui no estado de Goiás. Então, a gente não podia deixar de prestigiar o estado de Goiás aqui. Então, vou passar para o Mainello também, para ele fazer as considerações dele aqui. Daniel, prometo ser muito breve aqui, tá? Agradeço primeiramente. E, pessoal, como coordenador aqui do estado de Goiás pela B Solar, eu queria passar 3 dados para vocês. Daqueles 13 GB que foram mostrados, o estado de Goiás hoje, ele está na 6ª posição em termos de potência instalada, em torno de 600 megawatts. Goiânia, hoje, é a 8ª cidade do Brasil com mais potência instalada, em torno de 100 megawatts. Isso é muito relevante aqui para o nosso estado. E uma informação que pode ser bastante importante para vocês, pegando carona no que o Pedro comentou, Goiás hoje
possui em torno de 5,5 milhões de unidades consumidoras, das quais, esse número que eu passei, nós temos cerca de 65 a 70 mil unidades consumidoras que se utilizam dos modelos de energia solar, tanto remota quanto local. Então, é o que o Pedro falou, a gente ainda tem muito o que fazer, e eu acho que esse é um fórum ideal para discussão. Há 10 anos atrás, não sei se alguém de vocês aqui já atuava em solar, mas algum de nós já estávamos, e o grande desafio era explicar o que era energia solar. E tínhamos poucas regras. Hoje, ninguém mais precisa falar o que é solar. Todo mundo virou craque. Mas a gente está trazendo muita regra. E eu acho que esse fórum, o setor de engenharia, é muito importante que vocês se envolvam, principalmente com as associações, porque cada vez mais vai ser importante levar uma informação de qualidade para os consumidores, mas também para que a gente esteja preparado para discutir com o setor, com a ANEEL, com a EPE, porque, no fundo, é um desafio de todos. Tá ok? E eu me coloco aqui à disposição como coordenador do Estado, se vocês quiserem falar mais depois. Muito obrigado. Obrigado, Manelo. Bem, gente, vou começar as perguntas, tá? Vou só pedir para o meu amigo Pedrinho, vou puxar essa cadeira mais para cá, para as senhoritas levantes, que nós vamos deslocar aqui, né? Para vocês ficarem vendo todos mais de perto aí. Agora já não está mais o projetor. A Bárbara não deixou ele ajudar, não sei porquê. É. Ainda bem que ele não ajudou. Foi melhor ele não ter ajudado mesmo, que ele quase... Só, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, e depois, vou liberar para quem quiser depois. Só peço que depois se identifique, né? A pergunta que eu tenho aqui é do Ricardo Vidinic, do CREA Paraná. A pergunta é para a Lívia. Ele lhe dá os parabéns pelas reflexões. Ele fala: a questão tarifária dos consumidores que não possuem painel solar sofrerá alguma alteração com o advento da Lei 14.300? E outra que ele faz em seguida é: haverá transparência nas informações do reais custo das energias? Quem é o... Se você quiser depois esclarecer melhor, tá? Não, tá ok. Obrigada, Vidinic, pela pergunta. Na verdade, a lei ela traz explicitamente a previsão de parte do subsídio, né, da GD ser incluída na CDE. Então, o que a gente vai ter aí dessa parcela, né, que vai ser incluída na CDE, a gente vai ter uma transparência, porque a gente calcula o orçamento da CDE todo ano e ele vem separadinho os custos das renováveis, né, dos descontos lá no uso do sistema de distribuição, que são para os geradores maiores, e agora vai ter uma parcelazinha ali, que vai ser a parcela da micro e mini geração distribuída, né? Possivelmente, como é só o consumidor cativo que vai pagar essa componentezinha da CDE, aí a ANEEL deve propor aí alguma forma de colocar numa daquelas caixinhas na tarifa. Então, assim, a gente vai ter essa transparência em relação ao que vai para a CDE. Tem uma parte ainda que não sei aí como é que vai ser endereçado, mas, a princípio, que não seria abarcado na CDE, que a ideia da ANEEL é sempre dar a transparência, né? A gente também vai ter o CNPE divulgando aí as diretrizes para o cálculo dos custos e benefícios, né, da geração distribuída. Então, o que a ANEEL pretende é dar transparência, visibilidade, tanto para o subsídio, quanto para essa análise de custo-benefício, né? Que aquilo seja divulgado de forma ampla, enfim, para a sociedade poder acompanhar. Impacto tarifário tem, tá? Porque, enfim, tem assim, pelo modelo mesmo de net metering, né? Isso é conhecido, né? Você tem uma isenção ali nas componentes tarifárias e a gente precisa contrapor isso em relação aos benefícios, né? Porque o benefício da geração distribuída não necessariamente ele vem percebido ali na tarifa, né? Ele pode ser percebido de outras formas, de uma forma mais difusa. Então, o impacto ele vem direto na tarifa, no mês que ocorre a compensação, o benefício ele pode ser um pouco mais de longo prazo, médio, e pode ser mais difuso. Então, mas a ideia é dar transparência a esses custos e benefícios, sim. E a CDE já vai trazer anualmente esse impacto, né? Então...
Você quer repetir para o pessoal ouvir? É só se... Porque a CDE vai compensar a parte que o Estado tiver muita geração, né? Mas tem uma outra parte que talvez não seja totalmente na CDE. Mesmo essa parcela que não vai para a CDE, na ideia da transparência, tá? Assim, pode não vir explicitado, né, na CDE, mas da mesma forma que a lei traz isso, né, que a ANEEL dê transparência aos custos e benefícios. Então, a gente entende que é nossa função da transparência ao total, independente daquilo que vai ser abarcado na CDE e daquilo que não vai ficar na CDE. Tá? Próxima pergunta. Pois não. Paulo, de São Paulo, CREA São Paulo. Vou falar primeiro. Eu tenho algumas perguntas aí para vários deles, mas vou fazer um só. Para a Lívia, né? A Lívia acho que esteve naquela audiência pública em São Paulo, quando nós fizemos aquela análise dos impactos regulatórios, né? Aquelas famosas 5 opções que tinha, coisa e tal. Mas eu vejo o seguinte, né? Primeiro, eu gostaria de elogiar a ANEEL por digamos assim, por um movimento que ela fez não, que o pessoal do CREA Confia foi e procurou vocês sobre aquela história de não se exigir mais ART, né, para a homologação dos projetos, que foi uma bomba aqui no nosso sistema, e que vocês resolveram isso de uma maneira mais surpreendente ainda. Eu acho que foi um mês e pouco, já estava resolvido isso e publicado. Parabéns por isso. Agora, uma outra coisa que eu elogiei por isso, mas agora eu vou espetar pelo seguinte, né? Eu acho que, desde aquela análise dos impactos regulatórios, daqueles 5, 6 itens, vocês apavoraram o mercado, né? Naquela análise, infelizmente, nós fomos muito infelizes, digamos, naquela discussão, de colocar aqueles parâmetros malucos, né? E já querer começar lá com a opção 5 ou 6, não me lembro agora direito. Então, aquilo lá já trouxe uma preocupação para o mercado, vamos falar assim, né? Precisamos tomar cuidado aí, que de repente, realmente, isso aí, aquele negócio de taxar o sol, essas coisas todas. Então, eu acho o seguinte, né? E ainda ontem eu assisti uma palestra aqui mesmo, da CCE... Do Rui Altieri. Eu assisti também. Daquele pessoal todo ali. Presidente da Secretaria. E os valores que eles colocaram, que nós devemos aí para o sistema de transmissão e distribuição de bilhões, na projeção que eles fizeram, é um negócio também que nos deixa bastante preocupados. Tá? Então, eu acho que essa preocupação que o Pedro colocou, né, de ter pessoas que usam o argumento, por exemplo, a partir de 1º de janeiro de 2023, que não haverá paridade mais, né? Pedro, eu acho mais que esse negócio é usado por quem? É por aquele pessoal que vende no mercado, aquele que todos os players do mercado agora utilizam, né? O padeiro, não tem nada contra, né? O padeiro, o açougueiro, aquela turma para vender isso. E, logicamente, não tem informações, são eles que colocam, mas, com certeza, os engenheiros que aqui estão não se utilizam desses superterfúgios, né? Então, fique tranquilo, que eu acho que não é por aqui. Então, a minha pergunta aí, sendo um pouquinho mais específica, é o seguinte, para a Bárbara. A Bárbara, primeiro, né, parabéns pela sua exposição. Tá? Eu a conheci através dos vídeos aí, mas você é mais hábil ainda, pessoalmente. Você acredita que esse período transitório, tá, nós vamos conseguir realmente ter parâmetros nesses 6 meses aí que você colocou? Para fazer a conta? Para fazer a conta, o encontro de contas. Acho que parâmetros, sim, a gente vai conseguir ter. Mas eu concordo com a sua colocação e acho a Besolar, ela guarda um profundo respeito pelas entidades reguladoras do país de maneira geral, especialmente pela ANEEL, que é a entidade do nosso setor. Mas é também a nossa percepção de que faltou habilidade social mesmo da agência para lidar com aquela discussão. Em 2018, como aconteceu aquele processo de revisão, e aí naquela audiência pública, eu lembro até hoje, assim, foi em outubro de 19,
Eu estava com o Sauá em Brasília e aí, de repente, surgiu uma nova metodologia de cálculo do impacto e a gente ficou assim... Não, mas o que está acontecendo? Não, mas como assim alternativa 5 agora, assim? Não era isso que a gente vinha discutindo, não era isso que foi submetido à consulta, não era essa análise. Então, e acho até que foi isso que levou a toda essa movimentação do setor que talvez a gente não tivesse tido, né? E depois, quando a gente chega hoje, é fácil criticar, né? Tem uma expressão que não quero criticar ninguém, né, gente? Mas é um engenheiro de obra pronta. Então, quem sou eu agora para dizer se eu não estou sendo uma engenheira de obra pronta também aqui? Mas fato é que foi isso que levou a gente também a ter um marco legal. Então, olhando o copo meio cheio, talvez se a gente não tivesse sido chocado, a gente não teria um marco legal para o nosso setor. Acho que 6 meses é um período desafiador, né? A ANEEL, em tese, teria 1 ano para trazer esses parâmetros, mas o CNPE está bastante atrasado também na publicação das diretrizes dele. Me preocupa essas diretrizes não virem esse ano ainda, por exemplo, e a gente sabe que existe uma questão política, que acho que, especialmente nesse ano, ela é mais conturbada ainda do que já costuma ser, né? O país está muito polarizado, e não quero entrar em discussões aqui sobre isso, mas é inegável para a análise que a gente está fazendo o impacto que essas discussões têm quando a gente olha para o CNPE, porque é um órgão em que quem tem assento é ministro. E os ministros são indicações políticas, né? Então, o resultado, por exemplo, que a gente tiver das urnas pode impactar até mesmo a orientação do CNPE se a gente não tiver a publicação dessas diretrizes antes da gente ter uma eventual mudança nesse sentido. É um período curto, isso foi longamente debatido com a agência e, na época, né, quem representou a ANEEL nesse período de negociação que a gente teve. O Ministério de Minas e Energia montou um grupo de trabalho, foi um grupo expresso, a gente tinha reunião nos horários mais loucos para discutir esse acordo. Então, a ANEEL foi extremamente representada pela SRD, o Pepitone, que na época era o diretor-geral, também tomou parte das reuniões, e a gente manifestou uma preocupação com o prazo para fazer a conta. E a gente manifestou também, importante dizer, uma preocupação que essa conta fosse feita pela ANEEL. Né? Não pela falta de capacidade técnica, a agência tem toda a capacidade técnica para isso, mas pelo histórico do que havia acontecido em 19. E aí foi daí também que surgiu essa sugestão que foi incorporada de termos as diretrizes pelo CNPE, que, bem ou mal, mais ou menos representado, é um órgão que tem representação da sociedade civil, que tem representação da academia, que tem representação de diversos ministérios, né? Então, a gente conseguiria trazer nessas diretrizes uma visão mais holística para essa realização dessa análise. Mas acho que o prazo é apertado, mas é possível de ser feito. Né? Tanto é que, se a gente pensar na ótica da Bessolar, e o que motivou a gente a contratar uma consultoria para isso é ter um contraponto. Né? O que a gente percebeu em todo esse processo de 19 como lições aprendidas nossa, enquanto associação setorial, foi que foi ruim a gente não ter um contraponto do setor de cálculo quando a ANEEL divulgou os resultados da conta dela. E então, se a gente pensar que a ANEEL contratou essa consultoria em janeiro e em julho desse ano a gente já estava divulgando os resultados, 6 meses são tempo suficiente para a gente fazer essa análise, até porque o que vai ser analisado, talvez a ANEEL não calcule hoje sob uma perspectiva de geração distribuída, mas a agência já calcula essas questões de impacto de geração, distribuição, transmissão, perdas, etc., sob uma ótica sistêmica. Então, eu acho que não é uma metodologia difícil para isso. O que me preocupa mais do que a gente ter a metodologia é ter uma definição de premissa. Porque acho que também uma coisa que a gente viu muito no processo anterior de revisão, lá em 2018 e 2019, sobretudo em 2019, se não me engano foi em janeiro de 2019, quando saiu a AIR em si para consulta, é que a premissa muda tudo. Né? Você pode ter uma metodologia perfeita, mas dependendo da premissa, por exemplo, que você vai imputar do valor evitado de megawatt-hora na geração, você pode ter um resultado de bilhões positivo, você pode ter um resultado de centavos. Estou exagerando, tá, gente? Mas, assim, então, me preocupa mais o processo para a gente definir essas premissas. E se a gente pensar que esse processo, idealmente, também vai ser fruto de uma consulta pública, eu acho que o tempo começa a ficar apertado para a quantidade de coisas que estão já na agenda regulatória da ANEEL sobre esse tema. Lembrando também que quem sou eu para falar pela agência, né? Mas assim, a agência tem 1 milhão de outros temas na sua agência regulatória que precisa ser decidida também nesse período. Tem umas perguntas que o Daniel está levando ali.
Boa tarde, pode fazer, se Boa identifica, tarde. por favor. Boa tarde, meu nome é Regina, sou conselheira do CREAT Pernambuco. Também sou integradora na área de energia solar. E uma dúvida aí que alguns clientes têm me perguntado, clientes que já têm hoje energia solar instalada, eles querem saber se eles forem aumentar a usina deles, se eles vão entrar na legislação nova ou se vão permanecer na legislação atual. Se eles forem aumentar depois do prazo aí de janeiro. Acho que tanto eu quanto vocês todos, né? Porque isso está na lei. Desculpa o seu nome, eu perdi. Regina. Isso está na lei que quando tiver essa ampliação, né, a regra muda para essa parcela da ampliação somente, né? Aquele sistema que já existia na regra antiga, ele permanece beneficiado pela regra antiga, tá? Agora, a forma de diferenciar o novo do antigo é o que a Bárbara trouxe, né? Que a Absolar não concorda, que tem que colocar um medidor exclusivo para essa ampliação, né? Isso vai ser discutido no âmbito da consulta pública, tá? Então, é importante que vocês mandem aí as devidas contribuições. A ideia de colocar um medidor é porque, de fato, a conta não é proporcional, né? Quando você coloca uma geração nova, ela tem ali uma capacidade de geração maior do que aquele gerador que já está instalado, já está perdendo ali a sua capacidade de geração ao longo do tempo. Enfim, acho que a ideia da área técnica foi um pouco em relação a isso, até para desvincular e não ter tentativas, né, de burlar a regra, né, porque a gente sabe que tem. Então, para mitigar esses problemas, foi sugerida essa questão do medidor, mas é tudo discutível aí no âmbito da consulta pública. É sempre bom que venha uma proposta propositiva, né, dando uma solução diferente para mitigar esses problemas que a gente, às vezes, identifica, né? Você quer complementar? Complementando, falando assim, não vai na onda de querer... Tem muita gente falando assim, coloca, como a potência do ponto de vista da distribuidora é o CA, vou colocar um inversor de 20 kW, 10 de módulo, e depois eu vou aumentar e não vai precisar de avisar. Não coloca porque, se pegar, você pode ter problemas sérios, tá? Inclusive, a Bárbara, a gente estava comentando, né, antes, ali que tem algumas distribuidoras que estão olhando pelo Google Maps, conferindo os tamanhos, tá? Então, assim, foi o colega ali que a gente estava conversando nos bastidores, assim, ó, toda vez que você for tomar uma ação, você pergunta, né, minha mãe pode saber? Se sua mãe não puder saber, não faça. Que é assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou botando um inversor maior com menos módulo? Meu advogado? Tipo isso, da mãe, é uma coisa. Se meu advogado souber, o que ele vai falar? Por que você vai colocar um inversor de 10 kW com 5 de módulo para depois botar mais módulo? Porque você quer burlar o sistema, então está errado. Não faça isso, que depois... Eu estou vendo um monte de empresa fazendo isso, vai ter um passivo, na hora que esse negócio der problema, que o cara vai ter que rapar a cabeça e fugir para outro país, para não poder atender. Então, cuidado nisso. Só antes de passar a pergunta aqui, fazer um comentário. Eu acho que dessa mudança, eu acho que o mais complicado... Eu trabalhei em concessionária há 25 anos. Né? A gente tem cerca, hoje, de 1.300.000 consumidores já conectados. Né? Essa questão de como medir esse acréscimo aí, eu acho que está um negócio... A gente fica, como é que vai ser isso aí? Né? Parece que naquela proposta inicial da ANEEL, seria o cara fazer mais um padrão para colocar mais um medidor. Né? Estamos falando de 1.300.000 medidores a mais, o custo disso. Né? Quem trabalha com isso, às vezes o cara não consegue, por exemplo, no carro do Pará, o Pará adotou na época aquela medição às claras que fica no poste. Né? E mudou o padrão realmente, a Equatorial Energia, não sei se alguém é cliente da Equatorial também aqui. Às vezes é difícil o cara arrumar um lugar para colocar um medidor. Como é que o cara vai colocar 2? Né? Então, eu acho que é uma coisa que tinha que raciocinar, como essa quantidade aí, talvez um percentual, por exemplo, estabelecer, se a pessoa aumentar, sei lá, em X%, alguma coisa que a gente tem que pensar nesse sentido. Eu acho que a última hipótese que tem que se pensar é essa questão de colocar mais um medidor, que vai ficar realmente um negócio complicadíssimo. Acho que a gente tem que pensar
uma proporcionalidade, criar uma regra nesse sentido aí, entendeu? Agora eu vou passar a palavra para ele aqui. Boa tarde, meu nome é Rômulo. Vou fazer uma pergunta como consumidor, tá? Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, sou de Santa Catarina e há pouco instalei um sistema na minha casa fotovoltaico. Mas eu vou perguntar como consumidor, por quê? Também estou fazendo mestrado na área de energia e sustentabilidade e lá a gente discute muito essa questão por causa da nova regra e tal. Mas a gente olha na nossa fatura, a distribuição insere vários encargos. E aí, pensando em sustentabilidade, numa questão social e geração de energia, eu sempre digo, qual profissão do futuro você faz qualquer coisa na área de energias? Porque cada vez mais nós estamos conectados. Não vamos viver mais. É carro elétrico, é casa automática, enfim, tudo que a gente está vendo aí. Então, energia pode fazer que tu vai trabalhar, não tem problema. Beleza. Mas aí, se nós fizermos hidrelétricas, nós temos um problema ambiental e social. Nucleares também. Se nós temos uma cidade de 60 mil habitantes, né, aliás, com 60 mil unidades consumidores, e essas 60 mil viram unidades geradoras, o governo praticamente está ganhando essa energia, né? Ele não investiu para fazer aquela usina, aquela geração de energia. Só que tu pega uma fatura, vem lá 25% a 27%, o cara paga de transmissão, fora os outros encargos. Pô, mas a rede já está passando, já está vindo me trazer energia. Não está na hora de pensar, eu acho que a hora é de pensar agora, de um benefício para essas unidades consumidores que também são unidades geradoras. Para estimular, é muito mais barato para o governo ter essa geração distribuída do que ele ter que investir numa usina, seja hidrelétrica, seja qualquer outro tipo, uma fotovoltaica mesmo, ou nuclear, qualquer outro tipo de geração de energia. Eu penso desse... Então, a pergunta é como consumidor. O que vocês dizem para nós, consumidores, para que, assim, não, vou investir numa fotovoltaica aqui, porque hoje a gente não está vendo. Tem uma limitação aqui, logo vai encerrar esse benefício. Até que ponto vai ser interessante eu investir numa fotovoltaica? Obrigado. Bom, pode? Só para dizer, nós já estamos 6h15, né? Tem mais uma pessoa que quer perguntar lá atrás, aí eu acho que a gente encerraria aqui, né? A gente encerra essas duas perguntas, porque a Bárbara vai ter um voo, né? E eu também eu sou o chanceler do mérito, hoje vai ter mais uma cerimônia do mérito marcada para as 7h30. Eu vou ter que... Três. Então, vamos encerrar essas 3 aí, tá? Para ser breve na pergunta por causa do tempo de voo do pessoal, essas coisas aí, tá bom? Lívia, pode continuar. Obrigada. Bom, em relação ao incentivo, né, esse modelo que a gente adotou aqui, né, no Brasil desde 2012, né, e que vai sofrer uma reforma agora, é um modelo de alto incentivo à micro e mini geração. Se você for fazer uma pesquisa lá fora, o net metering associado a um modelo tarifário como é o que a gente tem aqui na baixa tensão, em que todas as componentes da tarifa são cobradas em reais por megawatt-hora, em reais por unidade de energia, é um modelo extremamente de incentivo. É um modelo que ele tende a impulsionar o crescimento da micro e mini geração distribuída e é o que a gente viu aqui no Brasil, né? Então, assim, incentivo teve... Mas ele é um modelo que ele traz distorções, e isso também é muito conhecido, assim, né? Enfim, na literatura e o que acontece lá fora, né? Todo modelo de net meter ele sofre uma reforma justamente por ser um modelo que isenta você de pagar componentes tarifárias que remuneram custos que você também precisa de usar o sistema, né? São custos que você também causa, né? Você tem sua geração própria. É uma geração intermitente, mas você continua dependendo daquela infraestrutura da distribuição e mais, você continua dependente da infraestrutura de transmissão, da geração centralizada, porque você não é autossuficiente, você não gera o tempo inteiro. Então, e como é que a gente remunera essa infraestrutura, né? São ativos que precisam estar ali para você o tempo inteiro, porque a geração passa uma nuvem, você vai usar o sistema de distribuição, vai precisar daquela geração centralizada. Não é só de noite que você usa o dia inteiro, né? Passou uma nuvem e você usa.
A gente remunera esse tipo de serviço pela disponibilidade dele. Ele está ali, ele tem um custo. Ele precisa ser rateado com todo mundo, com quem tem geração, com quem não tem geração. Então, assim, o modelo hoje, ele te isenta desse custo. Na parcela, você injeta uma energia, recupera ela de volta, né? E você acaba batendo custos que não estão associados à energia que você injetou, mas custos daquele condomínio que você participa, né? Então, esse modelo, de fato, ele tem que ser reformado, mas, ainda assim, a atratividade ela permanece, a gente acredita que ela permanece, né? E, enfim, vai continuar tendo gente instalando, pode ser que tenha uma redução, a regra vai ter menos incentivo do que tem hoje? Vai, um pouco menos, sim, né? Vai ter uma regra de transição, ao final vai ter uma regra ali que a gente está ainda definindo, né? Mas ainda vai ter atratividade para você instalar a sua geração própria. Mas é preciso alocar esse custo, você tem que pagar pelo que você usa também, né? Senão esse custo começa a ficar muito grande para quem não tem, né? Então é isso que a gente precisa corrigir, tá? Desculpa, eu já estou pagando para estar passando a rede na frente da minha casa. E aí o que eu estou entendendo é que nós vamos ter que pagar outro para eu injetar na rede. Você diz o que na proposta que está... Sim, pelo menos foi o que eu entendi, que eu teria que também pagar pela minha geração. É o que é o da proposta? Será? Me desculpa se eu estou enganado, por isso que eu pedi um esclarecimento como leigo, né, como consumidor. Eu não sei se alguém quer... Deixa eu ajudar aqui. Bombar. Ele conversou comigo aqui antes, aí eu percebi que a dúvida dele era no sentido de... a lei já, não sobre a lei nova, mas sobre a compensação já existente desde a 482. No sentido de que no consumo eu tenho todos os encargos, mas na injeção ele é devolvido. Aí, claro que tem a parte de ICMS, de estado para estado e tal, mas o que eu quis dizer para ele é que talvez seria isso que vocês poderiam também estar ajudando a explicar, que na devolução, considerando 1 para 1, no cenário que estamos hoje, que vai ser garantido se fizermos esse ano, você não está... Cortou aqui. Ele está indo e voltando no microfone. Ele não está pagando pela injeção. A geração de energia ela é devolvida como se fosse 1 para 1. Então, não está havendo essa dupla cobrança, a não ser pela disponibilidade, igual a Bárbara já comentou, do custo que você paga os 100 kWh e ele é descontado tanto em crédito como financeiramente. Mas eu percebi que a dúvida dele estava mais assim nessa compensação. O que eu expliquei para ele, talvez seria o que vocês explicariam, é que não há essa dupla cobrança na compensação. Você paga todas essas componentes da tarifa no consumo, mas se você produziu tudo que você consumiu, isso é devolvido integralmente, com exceção das diferenças de impostos na alíquota. Porque, na verdade, o que você entrega para a rede é energia, né, quando você injeta. Quando você consome, você paga uma tarifa, e nessa tarifa tem o custo do sistema de distribuição, o custo do sistema de transmissão, a geração centralizada, né, o mix de compra lá que a distribuidora faz, né, para repassar para os consumidores de energia. Então, assim, tem os encargos, tem os subsídios, você paga subsídio para o baixa renda, você paga subsídio para a fonte incentivada, né? Perdas não técnicas, roubo de energia, tudo isso você paga dentro da sua tarifa, né? Quando você joga energia na rede, o que você está entregando para o sistema? Energia. Pode ser até uma energia mais... Poderia ser valorada maior, porque é uma energia que está próxima à carga, mas é energia. Você não entrega serviço de rede, você não entrega transmissão, você não entrega... né? Então, assim, quando você traz isso de volta, você pode abater custo de energia, né? Os custos de energia. Mas se você começa a abater custo de rede, custo que você provoca, né? Aí isso começa a ser questionável. Obviamente que tem as questões dos benefícios da GD que entram nessa discussão, mas o que eu estou querendo dizer é, você entrega energia, quando você for pegar de volta, você abate o custo da energia, e não das outras componentes, tá? Vamos ficar com uma dúvida, depois conversar no final aqui, tá? Vamos para a primeira das 3 perguntas que faltam aí. Boa noite a todos. Queria parabenizar
as pessoas componentes da mesa, por esse trabalho que vem realizando aí junto à legislação da energia solar. Eu sou engenheiro civil, Aracaju, Sergipe, né? E uso a energia solar, não fotovoltaica, mas energia para aquecimento hidráulico. Então, eu não sou do setor. Mas, assim, o que é importante nessa discussão é que essa questão de legislação, a ANEEL, as associações profissionais envolvidas, como a AB Solar e outras que possam estar também trabalhando, etc., vão resolver essa questão. O que é importante para o consumidor é que o que é que precisa ser garantido? É que essa energia se constata plenamente que ela é sustentável, é de geração de baixo carbono, então vai se proliferar. O que o consumidor quer saber, basicamente, é o seguinte: a minha conta de energia vai ser mais barata do que a convencional? A minha geração de energia, além de ser mais barata, ela vai continuar, todo mundo vai, eu vou poder usar? Isso é que me importa. Essas questões técnicas, eu acho que vão ser resolvidas, né? Então, o que precisa é saber se o consumidor vai continuar pagando menos do que a energia convencional. Se a distribuidora vai aceitar que eu venda a minha energia para ele e meu medidor rode ao contrário, e eu tenho a minha energia garantida mais em conta. Então, eu acho que isso é que precisa ser garantido. Se eu vou pagar um pouco mais de imposto na frente, se vou ser onerado um pouco mais, é realmente como o pessoal da instalação ali falou, isso não vai afetar o mercado, né? Eu, por exemplo, participo da associação de engenharia e consultoria estrutural, a ABS, mas eu atuo também na área de instalações. Então, mas a minha instalação é hidráulica, então eu não uso fotovoltaica, né? Mas uso a energia solar para aquecimento de água. Então, é isso que eu acho, a energia solar, a gente fica muito nessa discussão, como a advogada colocou, né, na questão minuciosa da lei, etc. Eu acho que todo mundo está atento a isso e vai ser resolvido, né? O importante é que essa questão da energia, sustentabilidade, baixo carbono, então, meu amigo, vou pagar menos, vou. Então, tem mercado, vamos continuar. Ótimo. E é um mercado que cresce enormemente, né, no Brasil. A gente viu como está proliferando, quantos instaladores não existem hoje no Brasil, em função dessas iniciativas de regulamentação, né? Então, eu sou de fora, mas estou muito confiante no trabalho de vocês. Obrigado. Você fez um comentário. Gente, só um minutinho, antes das duas perguntas. A Bárbara, eu acho que vai ter que ir, tá? Ela está no limite dela de horário, né? Mas a gente vai continuar aqui ainda. Se por um acaso alguma das duas perguntas que faltaram seria para ela, né? Vocês podem passar para mim que eu repasso para ela, tá? A Bárbara vai ter que sair, né? Tá. Gente, eu queria agradecer a presença da Bárbara, né? Tendo o privilégio de tê-la aqui com a gente hoje. E as duas perguntas que faltavam, podem falar comigo aqui, passem para mim, tá? Que eu comprometo a passar para um dos palestrantes. Melhor ainda. E respondo para eles. Tá? Eu acho que o nosso painel cumpriu o objetivo, né? Que trouxe essa discussão ampla aqui, tanto que ficou voltado até o final, né? E muito obrigado a todos.